Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre Avatar 3, né? Não sobre o filme em si, porque eu vou falar uma coisa aqui. Eu não vi o Avatar 3, né? Não deu vontade de ir no cinema acompanhar. Na verdade, eu não vi nenhum Avatar no cinema, né? Nem o de 2009, eu tinha 9 anos de idade, né? Nem o de o Forma da Água, porque assim, eu nunca fui um grande fã da franquia Avatar. O primeiro filme é bom, eu acho divertido, eu acho ele visualmente muito bonito, etc. Eu adoro a trilha sonora do James Horner, né? Tipo, o James Horner ele faz aquela mistura de orquestra com tribal. Aquilo é maravilhoso, né? Uma pena, né? O James Horner faleceu muito cedo, né? Porque ele podia estar fazendo a trilha sonora desses filmes novos, né? Fez falta. E assim, o James Horner era, assim, aquele maestro fantástico, deu uma vida nova também a esse universo, né? Porque a trilha sonora ajuda muito o Avatar a ficar mais icônico na época. Esse é um filme que se vendeu muito pelo visual e a história ela foi redondinha na época porque ela era uma cópia, né, do que a gente vê em Dança com Lobos e O Último Samurai, que pra mim são filmes melhores do que o Avatar de 2009, né? Mas a questão é até pelos personagens, né? Tipo, o Nathan Algren, o personagem do Tom Cruise, é muito melhor do que o Jake Sully. A mesma coisa vale para o personagem do Kevin Costner em Dança com Lobos. Agora eu não vou lembrar o nome dele, né? Tipo, eu lembro do Lobo, Duas Meias, mas eu não lembro o nome do personagem do Kevin Costner. De qualquer jeito, a gente tem o filme que fez uma bilheteria decente, né? Pro padrão Avatar, 1 bilhão e 440 milhões no momento. Mas é assim, comparado ao antecessor, é uma queda que no momento é de 800 milhões de dólares. O filme ainda está em cartaz, ainda deve passar de 1 bilhão e meio, que é bom, passa até filmes como Top Gun Maverick, mas para pra pensar, né? Tipo, Top Gun Maverick, um filme que ninguém dava nada, 1 bilhão e meio, né? O Avatar 3, a sequência de dois filmes que deram mais de 2 bilhões de bilheteria, 1 bilhão e meio, né? Uma queda de pelo menos 700 milhões em bilheteria, se não for 700 milhões, 650. É grande, né? Mais de meio bilhão perdido. E eu acho que já havia esse receio do James Cameron que o interesse do público iria diminuir. E assim, eu nunca achei que esse filme ia ser um fracasso de bilheteria, mas eu tava curioso para ver. Será que vai chegar perto do antecessor? Não vai, e ainda tem um aspecto. Esse filme nem é a maior bilheteria do ano, né? É a segunda. O filme ficou atrás do Zootopia 2, né? Tipo, o Zootopia 2 não é que é uma distância pequena. Vamos parar pra pensar assim que 300, 400 milhões de dólares, no momento a distância tá em 350 milhões, né? É dinheiro pra caramba, né? Muita diferença, né? Então, assim, o Avatar começa a trazer uma dúvida pro quarto filme do quanto que é possível ter retorno, porque não é impossível acreditar que o próximo filme já vai ter dificuldade em fazer 1 bilhão, porque é uma perda de mercados ali que tá chegando a 30%, etc. Se o próximo filme falha em apresentar algo novo, só fica fazendo repeteco, só fica virando a mesma tech demo, né? Porque dá impressão, né? Lembra dos jogos? O Rise of Home do Xbox One, o Drive Club e o Bloodborne do PlayStation 4, né? O Bloodborne da Justiça, que foi um jogo que todo mundo ama, né? Mas o Drive Club e o Rise of Home é isso, né? Eles eram visualmente muito bonitos, mas em termos de conteúdo, eles são divisivos, entende? A questão é, eles eram muitos jogos, mas o propósito maior era mostrar o que o console era capaz de fazer, o poder que ele tinha, etc, né? E a questão é, olhando para a questão do Avatar, parece sim uma demonstração do quanto que os efeitos visuais podem ser bonitos, realistas, isso é bacana. E é legal que é um filme que exalta a experiência cinematográfica, mas chega um ponto que as pessoas vão querer ver conteúdo também, né? Porque, diferente do que muita gente pensa, nada se sustenta só pro visual, né? A mesma coisa vale lá, a carreira do Terrence Malick, né, o diretor que fez Cinzas do Paraíso, entre vários outros filmes fantásticos, né, deu uma esvaziada recentemente, né, também que já faz pouco filme, né, mas os últimos filmes dele receberam muita crítica porque é o cara que era muito fissurado no visual, no contemplativo, e o cara foi cada vez mais, assim, largando mão de desenvolvimento de personagem, etc, né, porque os dois primeiros filmes dele eram filmes muito bonitos, mas também eram filmes de bons personagens, etc, né, e aí você olha, por exemplo, para um Zack Snyder, a mesma coisa. Tudo bem que o Terrence Malick é muito melhor que o Zack Snyder, né? Mas assim, o Zack Snyder, ele ficou tão fissurado no visual, né? Tipo, ele coloca lá câmera lenta, ele coloca aquelas fotografias super posadas, né? É assim, fica o estilo acima do conteúdo, né? É a mesma coisa dá pra se dizer até do próprio Michael Bay, né? Se bem que o Michael Bay ele sempre teve a vertente de entretenimento muito forte, né? Mas assim, ele é um cara que, por exemplo, você olha os dois primeiros filmes do Michael Bay, todo mundo gosta de Bad Boys e todo mundo gosta de A Rocha, né? Pelo menos eu imagino. Eu acho filmes muito bons, muito divertidos, né? E tinham lá, você vê que é um filme do Michael Bay, mas era um pouco mais contido, né? E aí os personagens tinham um pouquinho mais de destaque, né? E assim, ele foi, depois que teve esse sucesso todo, ele foi só
ficando malucão, né, nas ideias dele. Aí veio um Armageddon, né, veio aqueles filmes que acabavam perdendo um pouco a linha, né. E assim, eu olho pro Avatar, é isso, né, tipo, já chegou um ponto que você tá fazendo um filme de quase 3 horas, etc, mas fazer filme de 3 horas você tem que ter história pra contar, né, tipo, ninguém vai reclamar da duração do filme quando ele tem conteúdo pra contar. Senhor dos Anéis é um bom exemplo, né, mas a questão é, quando você não tem história pra contar, aí fica, cara, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô gastando meu dinheiro, meu tempo vendo esses personagens, que a verdade é, a maior parte das pessoas não se importa. Se o Jake Sully morrer, assim, a Nightiri, esse pessoal todo, né, cara, aí fica uma questão... As pessoas não estão lá no cinema pra ver isso, né? Elas estão lá pra ver o espetáculo visual, mas já tem um ponto que, assim, eu já tô vendo a mesma coisa pela 4ª vez, né? Esse é o ponto que eu chego. Quanto que vai fazer de grana um Avatar 4? Porque o James Cameron quer fazer um 4 e um 5, né? A minha pergunta é, vai ter retorno? Porque esses filmes custam 400 milhões de dólares. Esse foi o filme mais caro. Se não foi o mais caro de 2005, foi o Missão Impossível 8, que foi uma fortuna. Mas aí também, gravação em local, etc. Aí é um pouco mais caro, né? Mas a questão é, ainda assim, né, tipo, esse filme é uma fortuna pra ser feito, é muito dinheiro que eles gastam, e aí você pensa, né, no cinema existe um cálculo chamado multiplicador 2,5, porque assim, para um filme dar retorno, ele não pode passar o custo de produção, que você faz ali pra produzir o filme, etc, você tem ali uma ideia de que assim, do dinheiro da bilheteria, pelo menos metade vai para os cinemas, né? A outra metade fica para o estúdio. Não é tudo que vai para o estúdio, senão o cinema não tem dinheiro, né? E aí você tem parte do dinheiro que você tem que cobrir custo de marketing, que isso não é colocado no custo de produção. O propaganda, tudo que você paga, intervalo de Super Bowl, entende? Intervalo daquilo. E aí você tem que fazer 2,5 a bilheteria do filme. No caso de 400 milhões de dólares em custo de produção, supondo dos gastos de marketing, tudo isso, esse é um filme que teria que ganhar 1 bilhão em bilheteria. Ele fez 1 bilhão e 400, né? Aí, teoricamente, você pensa em 400 milhões, aí você divide ali, dá 200 milhões de lucro. Mas a gente tem que pensar, boa parte da bilheteria desse filme é internacional. E aí, o que pega, né? O internacional, a fatia dos cinemas é maior, né? Tipo, você tem imposto, o dinheiro que vem pra lá, e aí você diminui pra 40, 30% normalmente o retorno que vem de bilheteria internacional, dependendo do mercado. E aí você pode reduzir esse lucro, né? Do que seria, teoricamente, 200 milhões de dólares para 100 ou até menos que isso, né? Óbvio, tem distribuição de streaming, tem muita coisa que você pode fazer depois, venda em DVD, que aumente o lucro do filme, mas antes era retorno fácil garantido, a questão é, se esses 400 milhões somem, né, dessa margem no próximo lançamento, o que não é impossível, esse é o ponto que eu tô falando. Então, Avatar 3 é um sinal de esgotamento já, muita gente já largou mão, a bilheteria já começa a apresentar quedas muito maiores do que antes, que era um filme que tinha boas pernas. Então, assim, 1 bilhão e 400 milhões nunca vai ser um resultado ruim de bilheteria. Eu acho difícil falar que 600, 500 milhões é um resultado ruim, ainda mais considerando o contexto atual de streaming, TVs OLEDs dentro de casa. Tirar o cara da casa para ir pro cinema é mais difícil hoje. Na época de 80, 90 era uma maior peça de entretenimento, até porque ver filme em VHS nos DVDs antigos não era mesmo, e nas telas de tubo, não tinha nada comparado ao cinema. Mas hoje é diferente, né? Então, assim, qualquer filme que faça de 500, 600 milhões, eu tenho meu respeito, né? Mesmo que seja uma produção grande, de grande propaganda, etc. Mas, assim, Avatar tem o nome do Cameron, tem todo o histórico da franquia. Eu não sei, eu acho que vai ter um quarto filme. É impossível a Disney não produzir um quarto, mas eu não consigo garantir que o quarto filme passe de 1 bilhão, né? Talvez passe, mas acho que vai ser bem mais apertado do que esses outros 2 filmes. E esse filme já é um sinal, sim, já liga um alerta, pelo menos um sinal amarelo pra franquia Avatar, porque a bilheteria é assim, ela não é pequena, mas também não impressiona tanto assim. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.